Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós vamos dar continuidade às nossas aulas extra da lição 10, a última defesa de Jó. Hoje vamos tratar do capítulo 31, continuando a nossa aula. Então, veja aí o comentário da lição que vamos colocar nesta primeira parte da nossa aula extra. Veja, nosso comentário. Encontramos uma pessoa chamada Eliú no capítulo 31. Este homem vem com a nova doutrina, certo? Temos que ler o capítulo 31 até o capítulo 33, ok? Onde vai aparecer Eliú. E são importantes o estudo dos capítulos 31 e 33. Jó vai falar da sua própria vida. Dentro do capítulo 31, vai mostrar se defendendo a sua integridade, ok? Defendendo a si próprio. Porque as acusações que são descritas ou que são escritas no capítulo 30 são muito tristes. O capítulo 31 é o resumo do 29, do 28 e do 30. Do 28 ao 30. O resumo está no capítulo 31. Então, o estudo é sobre a martiologia, o estudo quando nós estudamos sobre o pecado, dentro do assunto do capítulo 31. Porque a martiologia é a doutrina do pecado. Quando Jó, ele diz, fiz concerto com os meus olhos, está aí na nossa lição, do capítulo 31, ok? Vocês veem aí, ó, versículo 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Ele está se defendendo, ok? Muito forte isso aqui. Veja, o homem, ele é composto de, corpo, alma, certo? E espírito. Fiz concerto com os meus olhos. Então, os olhos estão aqui, ó. Então, o concerto que Jó disse, fiz concerto com os meus olhos. Ele vai sempre bater nessa tecla. Porque tem aqui também o espírito e alma. Cadê o concerto do espírito da alma? Jó tinha. Vocês vão perceber. Porque muitos fazem concerto com os olhos, mas o espírito e a alma, aqui no centro, que é o coração, estão corrompidos. Por isso que muitos continuam no mesmo pecado, porque eles fazem concerto com os olhos, porque os olhos aqui é a principal do seu próprio corpo, certo? Porque são 5 os sentidos do corpo: visão, olfato, paladar, tato e olhos, ok? Visão, certo? Olfato, paladar, tato. Então, veja que aqui no corpo, os olhos é o mais importante no sentido dos 5 sentidos. Então, veja que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, unidos todos aqui, ó, esses dois aqui pelo corpo, pelo coração, mas esses dois aqui pela mente, por causa do corpo. Então, não adianta fazer concerto com os olhos se o coração está corrompido. Então, Jó, ele retrata que ele tem a presença de Deus e que o seu coração, como o salmista diz, guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. Então, como não pecar? Enchendo o coração da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, vocês percebem aí, nesse texto, que quando Jó diz, fiz concerto com os meus olhos, ele está mostrando os 5 sentidos, porque não adianta fazer concerto com os olhos se a mão rouba. Não adianta fazer concerto com os olhos se os ouvidos estão ouvindo coisas que não devem. Então, quando ele fala em visão, os olhos,
é a parte mais importante dos 5 sentidos que o corpo tem. Ok? Então veja, Deus é quem tem que estar no negócio da nossa vida espiritual e física, porque Ele tem que ser o gerente. É Deus que tem que ser o gerente. Ok? Então, para Ele ser o gerente, precisamos ser um novo nascido. Jesus disse, é necessário nascer de novo, porque o homem é nascido da carne, é nascido dos homens, da humanidade, mas temos que ser nascido de Deus, para não pecar contra Deus. Então a pessoa, muitas das vezes, ela comete o mesmo pecado, porque ainda não descobriu o seu gerente principal. Por quê? Porque a mente humana, bem aqui, ela é controlada pelos instintos. Melhor, os instintos são controlados pela mente. Então essa mente aqui é o primeiro gerente. E o coração é o segundo gerente. Então quando aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus, entra no coração. Porque ele vem morar no espírito humano para invadir a alma, para encher o corpo. Enchei-vos do Espírito de Deus. Então as pessoas têm que entender que quando nós fazemos conserto com os olhos, estamos fazendo conserto com a pessoa física inteira, os seus sentidos do corpo físico. E Deus, quando nós fazemos um conserto, se nós não tivermos o Espírito de Deus, vamos continuar fazendo os mesmos pecados. É preciso Deus estar aqui, no coração. Porque maior é Deus do que o nosso coração. Porque o coração do homem sem Deus é enganoso. Então Jó está falando no capítulo 31, versículo 6. Pesa-me em balança fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Tu acha que é fácil estar diante de Deus e pedir para Ele pesar na balança? Jó estava certo. Por quê? Porque Deus tinha dado testemunho que ele era reto, que ele era justo. Então, quando ele diz, pesa-me em balanças fiéis, ele estava falando do que sabia. Então, no início do livro, esta balança foi falada e Jó estava certo, porque Deus mesmo disse que ele era sincero. Então, me pesa aí na sua balança que é fiel. Agora veja capítulo 31, versículo 7. Se o meu coração segue os meus olhos. Se o meu coração, agora aqui é que está o pecado, viu? Se o coração, seguir os olhos do corpo. Se o coração está debaixo dos olhos, aí pecamos. Por quê? Porque somos regidos nesse sentido pelos instintos humanos, certo? Pelos instintos humanos. Então assim a gente percebe que esse homem é carnal e é totalmente desalienado de Deus, porque ele vive debaixo do sol pelos instintos humanos. Ele não tem a parte de cima, está bloqueada. É que nem a pessoa aceita Jesus, mas nunca se converte de verdade. Veja, o que Jó está dizendo aqui é que se ele faz o conserto, certo? E se ele não tem a presença de Deus no seu ser, então não vale de nada. Se tem um bloqueio aqui, o conserto que eu faço nessa parte de baixo não vai valer absolutamente de nada, porque eu fiz o bloqueio. Eu tenho que abrir o bloqueio para o Espírito de Deus tomar posse do eu humano. Porque Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque antes de qualquer conserto, temos que ser crentes de verdade. Com um coração cheio da palavra de Deus. Então,
como Jó guardou a palavra no coração, então Jó podia dizer retamente, pois ele era sincero e reto. Então, se o coração está cheio da palavra, os olhos não podem estar controlando a situação. Porque os olhos vão ver, mas ele não é gerente. Porque é impossível deixar de ver. É impossível. No tempo de Paulo, as pessoas andavam bem vestidas. E hoje? Então, se Paulo ressuscitasse hoje, ele morreria no mesmo dia. Porque o que ele escreveria nos dias de hoje a respeito da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e da concupiscência da carne? Então, o mundo hoje está totalmente diferente do mundo de Paulo. Se naquele período de Paulo todo mundo se vestia e Paulo ainda tratou da concupiscência dos olhos e da carne. Agora preste atenção. Quando é que eu sei que estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Isto é, pelo coração. Se realmente eu tenho a palavra de Deus. É quando você desvia o olhar. É quando olha e não olha. É quando não persevera no olhar. Amém? Então você está seguindo o seu coração, quando o coração está cheio da palavra de Deus. Então o gerente aqui é Deus, porque maior é Deus do que o nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Então a gerência parte do coração, porque é impossível olhar, mas o coração cheio da palavra de Deus é o juiz, é o legislador, é quem comanda as atitudes e ações do corpo da visão humana. Quando eu falo visão, falo que nem Jó, dos 5 sentidos humanos. Então o coração cheio da palavra é este que nos impede de pecar. Foi Davi que disse. Então Jó está sendo acusado por Eliú. Por isso ele vai falar estas coisas. Agora veja, estudamos sobre Elifaz, Bildade e Zofar. Agora, se estas 3 pessoas amigas foram difíceis, porque Jó teve debate com cada uma delas, e nós vamos estudar a partir de agora e até a próxima aula sobre a vida de Eliú, nós não sabemos quem é Eliú. Eu digo assim, nós não sabemos por causa das suas atitudes em relação aos seus amigos, porque Eliú não vai acusar só Jó, ele vai acusar também os seus amigos. Então Eliú é muito mais feroz nas suas atitudes. Então eu tenho aqui, primeiro, segundo e terceiro. O que é isto? São níveis de ataques. O primeiro, a mulher. O segundo, os 3 amigos. E o melhor, é isso mesmo. Primeiro a mulher, segundo os 3 amigos e o terceiro, Eliú. Este Eliú é uma representação de Satanás. Então, é terrível esta parte aqui, quando a Bíblia vai falar de Eliú. Então, é um nível muito superior a todos os outros. É superior ao da mulher, dos 3 amigos. E agora Eliú é um tipo próprio de Satanás. Então, veja que o povo, ele vive em constante, o povo atual, ele vive em constante e forte ataque de acusações. Por quê? Porque a mente humana, ela precisa estar com a mente de Cristo. Por não estar ligado com Cristo, ela se torna fraca. E qualquer acusação, a pessoa pensa que pecou. E que acha que não pode passar um dia sem pecar. Ou seja, viver cheio da presença de Deus. Então, somos acusados todo dia e toda hora. E todos os dias e todos os momentos diários,
já há um costume de se pedir oração pelo pecado. É como se nós não tivéssemos maturidade para saber se realmente pecamos ou não pecamos. Porque quando nós sempre diante de Deus pedimos perdão, é porque falta maturidade dentro do assunto de pecado. Será que Deus é brincadeira? Ou nós não sabemos se pecamos ou não pecamos? Porque muitas das vezes, quando nós pedimos perdão a Deus por falta de entendimento, Deus pode muito bem perguntar por onde você tem andado, se realmente você pecou. Onde passou esta noite? Onde foi que você estava? É muito séria essa questão, meus irmãos. Porque Jó disse, eu não pequei. Vocês estão me acusando, eu não pequei. Se fosse um de nós. Precisamos de maturidade. Então vamos lá? O povo, no geral, vive sob forte acusação e constante, porque não sabe até onde pecou e nem sabe o lugar e onde não pecou, melhor, isto mesmo, não sabe quando, como e onde pecou. Então, já é um costume do nosso povo pedir perdão de pecados. E parece que não há um dia de vitória sequer na sua vida. Porque todos os dias estão lá no púlpito. Porque há uma acusação sobre a sua mente. Então, pede-se perdão a Deus até por pecados que nunca praticou. Ok? Às vezes oramos 3, 5 ou diariamente, ou uma vida de oração. E precisamos de discernimento quanto a pecado e a não pecar. Então, se nós pecamos, onde nós estávamos? Onde nós andamos? Deus nos considera uma pessoa madura, que realmente sabe o que é pecado? Quem tem maturidade? Então, veja o segredo de passar os dias na presença de Deus. Davi tinha esse problema. Porque o coração de Davi era diferente de José, era diferente de Jó. Todos os corações são diferentes um do outro. Um se arrepende e não faz mais. Outros não fazem. E outros fazem. Então, quem tem maturidade sabe muito bem se realmente está passando o seu tempo na presença de Deus, enchendo o coração da palavra, e diz a Bíblia, para não pecar contra ti. Salmo 119 e versículo 11. Então veja, meus irmãos, os olhos nesse texto de Jó tipificam os sentidos do corpo. Porque os olhos, Jó já disse, nesse sentido, é o principal dos sentidos. Ok? Então o capítulo 31 é importante porque vai colocar o coração no centro de tudo. Então Jó era fiel em tudo o que fazia. Era fiel até à sua esposa, que hoje isto, infelizmente, está uma banalização. Pessoas divorciadas 10, 20, enfim, várias vezes. Então qual é o problema do homem? Coração. Por isso que o capítulo 31 de Jó vai tratar do centro do homem, do seu coração. Então, na época de Paulo, as mulheres andavam completamente vestidas. E hoje andam expostas. Sejam na TV, nos outdoor, no Face, Instagram e etc. Na mídia, tudo isto mostra que Paulo estava vivendo numa época totalmente diferente, porque naquele tempo as pessoas andavam bem vestidas, e ele ainda fala de concupiscência dos olhos. Agora imagine se ele tivesse de escrever a sua carta nos dias de hoje. Então veja, o mundo de hoje, com suas TVs imorais, bancas de revistas imorais, outdoor imoral, até andando na rua, que é terrível, impossível. Para
todo canto tem mulheres seminuas e não tem jeito. Se esbarra no olhar do homem e etc. Vice-versa. Porque o homem também anda mal vestido. Para todo canto que a gente vai, aparece logo na cara. Não são só mulheres, mas também homens. Agora veja, Jó, fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, fixaria numa virgem? Ele até diz que entregaria sua mulher ao homem se ele tivesse sido seduzido por uma mulher. Veja a fidelidade deste homem, Jó. E aqui ele diz, eu fiz concerto com os meus olhos. Então, quando ele diz que fez concerto com os olhos, não é só os olhos. São todos os sentidos. E não basta fazer sentido com o corpo, porque o corpo, sem a presença do Espírito de Deus, ele não comanda nada. Ele é uma Maria, vai com as outras. Ele segue os seus 5 sentidos, a sua mente carnal e diabólica. Então, veja que até mesmo uma mulher, quando está no dia da sua ovulação, ela tem que subjugar ela mesma para poder sobreviver àquele dia, ok? Então nós vamos agora dar uma continuação, vamos fazer mais aulas e vamos enviar para você, amém? Deus abençoe, vamos para a nossa segunda parte, querendo Deus, amém.